Glória a Deus. Quem está feliz aí? Eu acho que vocês não estão felizes não. Só a irmã que deu um amém, a outra deu um outro amém, a outra disse foi misericórdia. Quem está feliz aí? Agora eu estou acreditando na felicidade de vocês. Sei que o dia foi difícil, de muito trabalho, mas Deus está no controle de todas as coisas, não é? Hoje eu quero compartilhar uma mensagem com vocês. Fala sobre um homem de Deus muito abençoado, um homem chamado José. Quem já ouviu falar da história de José? Alguns até chamam ele de José do Egito. Mas a história de José é uma história interessante, porque como todo personagem bíblico, José ele deixou alguns ensinamentos para a nossa vida, alguns legados, algo que mesmo depois aí de 2, 3 mil anos, isso ainda fala ao nosso coração. Então eu quero te convidar hoje a abrir a Bíblia comigo lá no livro de Gênesis, no capítulo 37, para a gente ler um pouquinho sobre a história de José e depois nós mergulharmos naquilo que Deus quer fazer hoje. Gênesis 37, você vai ler comigo do verso 1 até o verso 11. Se você achou, você diga amém, eu amo a Bíblia. E se você não achou, você vai dizer eu amo também, só está faltando eu ler um pouco mais rápido. Cadê meu tecladista? Será que foi arrebatado? Chama ele para mim lá. Diz assim a palavra do Senhor: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, ele pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ele ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque esse lhe havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, passaram a odiá-lo e não conseguiam falar com ele de forma amigável. Certa vez, José teve um sonho e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. E disse: ouçam, eu tive um sonho. Estava amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e eu fiquei em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante de mim. Ora, seus irmãos lhe disseram: então quer dizer que você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que ele havia dito. E depois teve um outro sonho e contou aos seus irmãos: eu tive um outro sonho, e desta vez o sol, a lua e as 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu e disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos veremos nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele, e o pai, no entanto, refletia atentamente naquilo. Amém? Queria convidar vocês a fecharem os olhos. Eu quero orar por vocês. Certamente essa palavra vai falar ao coração, mas eu entendo que cada um veio aqui hoje para a igreja com uma necessidade, e eu entendo que para cada um de vocês Deus tem uma agenda daquilo que Ele deseja realizar nessa estação na vida de vocês. Então a minha oração é para que essa palavra, debaixo da graça de Deus, ela possa cumprir o propósito para o qual ela está sendo lançada e possa acertar o alvo, que é o teu coração. Pai, muito obrigado, porque essa quarta-feira à noite nós poderíamos estar em nossas casas, descansando, depois de um longo dia de trabalho, depois de um longo dia de afazeres, mas nós escolhemos estar aqui na tua casa hoje, porque nós priorizamos a tua presença, porque nós queremos ouvir a tua doce voz nessa noite, Jesus. Mas nós sabemos, Jesus, que um encontro contigo, ele tem o poder de transformar as nossas vidas. Por isso a minha oração hoje, Pai, é que o Senhor venha liberar graça aqui nessa igreja hoje, graça sobre aqueles que têm nos acompanhado pela Angelim TV, que o mover do Teu Espírito seja presente aqui,
Que a tua unção, Jesus, ela venha quebrar o jugo, e assim nós possamos viver a vida que o Senhor tem para nós, meu Deus. Assim eu oro e assim eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A Bíblia, ela é um livro rico em narrativas e em muitas histórias. E cada vez que a gente mergulha em uma dessas histórias, de um desses personagens, a gente vai se identificando com a vida, com os desafios que eles vão vivendo. Se olha para Davi, às vezes você se identifica pelo fato de você estar escondido atrás das malhadas. Se olha para Paulo e você vai querendo se identificar com a história dele. Se olha para Abraão e você vê Deus te tirando de um lugar e te levando para outro. Então, através de cada um desses personagens bíblicos aqui, nós vamos aprendendo algo com a vida deles, assim como nós também aprendemos com a vida das pessoas que estão do nosso lado. Quando você olha para os seus irmãos, os seus pais, os seus amigos, cada uma dessas pessoas vão deixando marcas em nós, não é isso? Marcas essas de amor, marcas essas de fidelidade, marcas essas de cuidado. Às vezes algumas marcas nem tanto positivas, outras marcas mais negativas. Mas eu entendo que as marcas que nós devemos absorver, os exemplos, aquilo que nós devemos guardar no nosso coração, é aquilo que pode gerar uma transformação em nós, é aquilo que pode nos deixar mais parecido com Jesus. E quando eu olho aqui para a vida de José, eu vejo a história de um homem de Deus, cuja marca dele se chama fidelidade. Alguém que quando estava no fundo ali de um poço, continuou sendo fiel a Deus. Alguém que quando estava numa prisão, continuou sendo fiel a Deus. Alguém que quando estava como servo na casa de um comandante egípcio, continuou sendo fiel a Deus. Independentemente de onde ele estava, José colocou no seu coração uma decisão: eu não vou pecar contra o Senhor. Mas aqui em Gênesis 37, a Bíblia começa a narrar a história de José. Até o final aí do livro de Gênesis, que tem cerca de 50 capítulos, você vai ver que vai tendo todo um desenrolar da história desse homem tão famoso. E a Bíblia começa descrevendo que José, ele era filho de um homem chamado Jacó. E Jacó era neto de um grande patriarca da fé chamado Abraão. Então José, ele vem de uma família que já tem uma história com Deus. Mas apesar dessa família ter uma história com Deus, ele precisava construir a sua própria história com o Senhor. E a Bíblia também narra aqui para nós que Jacó, ele tinha 12 filhos, olha só. Mas desses 12, o preferido do papai se chamava José. Às vezes a gente acha que preferência é uma coisa boa, mas de fato não é. Quando os pais plantam preferência dentro de casa, na verdade eles estão plantando semente de discórdia sem sequer saber. Porque por muito ser amado por seu pai, muito ele se tornou odiado pelos seus irmãos. E aqui dentro desse contexto, quando tudo isso estava acontecendo, eu quero que você guarde essa informação, José tinha 17 anos de idade. Era um adolescente. Adolescente muitas vezes é marcado por ser inconsequente, às vezes por falar aquilo que não deve, às vezes por conversar demais. E a Bíblia diz que José ganhou um presente, uma túnica longa. Naquela época não era costume das pessoas usar túnicas longas, muito pelo contrário, eles usavam assim túnicas que eram curtas por conta do trabalho. Elas eram curtas tanto nas pernas como curtas em relação ao braço para facilitar o trabalho. Mas como o pai dele tinha uma preferência em relação a ele, ele deu uma túnica bem colorida, bem bonita para chamar a atenção e longa como um sinal de que ele era o único que não precisaria trabalhar. E esse jovem então começa a ter sonhos. Quem aqui já teve sonhos? É bom sonhar, né? Às vezes eu digo assim para Deus, deixa eu dormir em paz hoje, porque eu sonho demais, gente. Passo uma noite sem sonhar. E a Bíblia diz que ele teve 2 sonhos. E é a partir desse sonho que eu quero começar a pregar no seu coração aquilo que Deus colocou no meu coração nessa noite. E a primeira coisa que eu quero que você entenda hoje é que nós não devemos compartilhar todos os nossos sonhos. Tem gente que sai compartilhando tudo com todos. Às vezes a pessoa está compartilhando inclusive os seus sonhos, os seus projetos com pessoas que não estão dispostas a sonhar com você, que não estão dispostas a te apoiar e que muito pelo contrário estão dispostas a torcer contra aquilo que Deus quer fazer na sua vida. José tinha 17 anos. O primeiro sonho que ele teve foi: tinham feixes de trigo, vários, cada feixe daquele representando um membro da família de Jacó. E ali tinha um feixe que representava o feixe de
iria se curvar e iria começar a servir José. José contou isso para os irmãos começaram a censurá-lo, começaram a odiá-lo ainda mais. Mas se não bastasse, o sonho de Deus tem um segundo sonho. E no segundo sonho dele, ele sonha que o sol, a lua e as 11 estrelas, que ali representavam novamente os seus irmãos, sol e lua representavam o seu pai e a sua mãe, eles começaram a se curvar também diante de José, um sinal de que José seria uma autoridade, um sinal de que José um dia seria grande, e no sinal de que algum dia os seus irmãos passariam a servi-lo. Isso começou a provocar uma grande perturbação no coração de seus familiares, sobretudo dos seus irmãos. Mas a Bíblia diz que em relação ao seu pai, o seu pai olhou, o seu pai censurou, mas o seu pai guardou aquela informação no coração e começou a refletir, porque viu ele sonhando uma coisa uma vez, uma segunda no mesmo sentido cooperando. E aqui eu quero te provocar e te fazer uma pergunta: existe algum problema em sonhar? Sim ou não? Tem problema em sonhar, Carol? Nenhum. Nós somos livres para sonhar. Eu costumo dizer lá em casa para minha esposa e para meu filho que sonhos, eles não foram feitos apenas para serem sonhados, mas sonhos, eles foram feitos para serem realizados. Eu lembro de um dia, estava indo num velório de uma mãe, de uma membro aqui da igreja, e eu estava lá para poder pregar. E eu passei lá e comecei a olhar para aqueles vários túmulos que ali estavam, e vi a foto de um amigo meu que morreu muito novo. Hoje eu tenho 36, acho que na época ele morreu com 33 anos de idade, aí vítima de um câncer de pulmão. Quando ele menos esperou, chegou e começou a gerar uma metástase nele. Eu olhei para ali, para aquela foto dele, ele muito bonito, todo num helicóptero, passeando, foi a foto que resolveram botar. Mas ao mesmo tempo eu olhei para o lado e vi algumas fotos tristes. Olhei para ele e disse: esse cara era um sonhador, disse que até isso teve, disse que ia realizar, aquilo realizou. Eu lembro que antes de morrer ele disse assim para mim: Alonso, o médico me deu alguns dias de vida, e como eu acabei de ser pai, minha filha só vai ter a experiência de ter passado um dia de vida comigo, então eu vou fazer o melhor aniversário que ela vai ter na vida, para nunca ela esquecer de mim quando ela abrir um álbum. Gente, ele fez um aniversário assim naquela época, em 2015, de mais ou menos uns 200 mil reais, para pouco, loucura, porque ele disse assim: eu quero deixar uma marca na vida dela. Eu olhei para ele e disse assim: esse aqui não é apenas um sonhador, é um realizador. Mas quantas pessoas não estavam ali naquele cemitério? Quantas não morreram cheias de sonho? Quantas não levaram os seus sonhos para dentro daqueles túmulos? Eu entendo que Deus, quando Ele coloca sonhos no nosso coração, muito mais do que nos colocar esse sonho dentro de nós, o desejo do Senhor é fazer com que a gente realize todos esses sonhos. Mas às vezes por medo, às vezes por covardia, às vezes por apatia, às vezes por insegurança, a gente vai se escondendo, se colocando ali atrás e deixando de viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas esse homem, ele cometeu um grande problema, um grave. Sabe qual foi o erro de José? E aqui eu atribuo isso à idade, à falta de maturidade. Foi ter compartilhado o sonho dele com pessoas erradas. Mas olha só, as pessoas que ele compartilhou o sonho não eram qualquer pessoa. Era o quê? Irmãos. Era o pai, era a mãe, era a família dele, era o círculo mais íntimo dele. Quando nós contamos os nossos sonhos para os nossos familiares, no mínimo que a gente espera é um apoio, é uma palavra de dizer: vai dar certo, é uma palavra de dizer: você vai conseguir, continua sonhando, não para de sonhar. Mas ao invés de encontrar uma palavra de apoio, José encontrou foi censura, José encontrou foi ódio, porque os irmãos dele passaram foi a ter mais raiva do que já tinham dele. Então olha que coisa. Então aqui eu quero te dizer algo: quando Deus colocar um sonho no seu coração, não saia contando para qualquer pessoa. Escolha as pessoas que você pode contar. Escolha, perceba, tenha discernimento. Veja quem vai estar disposto a torcer por você, a sonhar por você, a orar por você nos dias que você estiver disposto a parar de sonhar, por achar que o sonho é grande demais. Mas esse jovem, ele começou a contar para os irmãos, e aí começa a nascer um grande problema na vida dele. Sabe por quê? Porque por conta desse sonho, os irmãos começaram a tramar algo contra a vida dele. E a Bíblia diz que, certo dia, está nos versículos seguintes:
Os irmãos saíram, como bons pastores que eram, para o campo para pastorear. E ali, o pai de José, Jacó, vendo que eles estavam demorando demais para voltar, dá uma missão para José: José, vai atrás dos teus irmãos, cara, porque eles estão perdidos, não sei onde eles estão, vai lá procurar eles e ver se está tudo bem. Olha só, eu entendo que José poderia ter dito assim: pai, eu não vou atrás dos meus irmãos não, meus irmãos me odeiam, meus irmãos nem gostam de mim, por que eu vou estar percorrendo uma distância, como naquela época era, de cerca de 50 quilômetros, para ir de um lugar para o outro, a pé, sozinho, para uma região perigosa, atrás de uns irmãos que nem sequer gostavam dele? Mas sabe o que isso me mostra? É que obedecer vai requerer de nós, sabe o que? Sacrifício. Porque para obedecer o pai dele, Jacó, José precisou sacrificar a sua própria vontade. E isso fala ao nosso coração, porque muitas vezes Deus vai nos dar direções que não são agradáveis. Deus vai nos dar direções que nós sequer pensaríamos em tomá-las. Deus às vezes vai dizer para ti: olha, aquele relacionamento que tu está aí quebrado, vai lá, volta e perdoa. Talvez o mais fácil fosse você sair e não perdoar, continuar a seguir sua vida. Às vezes Deus vai dizer: reconstrói, quando na verdade você não quer reconstruir o que está destruído. Mas José se colocou ali como alguém obediente. José aceitou a direção que estava sendo dada, apesar das dificuldades. Então José vai sozinho para um lugar chamado Siquém. Siquém era um lugar hostil, porque há 2 anos antes desse fato acontecer, quando José tinha 15 anos, foi em Siquém que a sua irmã chamada Diná havia sido estuprada. E por conta dessa fatalidade que havia cometido a família, José então e a sua família, os seus irmãos, haviam se juntado e ali haviam tramado e realizado uma grande chacina contra o povo daquele lugar. Então José poderia estar dizendo assim para o pai dele: pai, o senhor é louco, como é que o senhor está nos mandando, está me mandando sozinho para fazer uma caminhada de 40, 50 quilômetros para ir para um lugar atrás dos meus irmãos que sequer gostam de mim, e para ir sozinho para um lugar que há alguns anos atrás aconteceu essa grande fatalidade? Ele poderia ter dito assim: pai, isso é uma furada, estou fora, não vou para esse lugar. Mas obedecer requer sacrifícios. E talvez nós estejamos diante de uma geração que não gosta de sacrificar. Talvez a nossa primeira saída diante de situações que requeram sacrifícios é não realizar o sacrifício. Mas sabendo o sacrifício que eu esperava, ele insistiu, ele foi adiante, ele não desistiu, porque ele entendeu que era melhor obedecer ali e realizar aquilo que o pai estava falando. Mas José também nos ensina que o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Porque José poderia ter pago o mal com o mal, mas ele resolveu pagar o mal com bem. Quantas vezes eu e você não somos tentados nas situações da vida a querer pagar o mal com o mal? Ah, a pessoa me pediu, eu pedi um dinheiro emprestado, a pessoa não me emprestou, ela vai ver, no dia que ela me pedir, eu também não vou dar. Ah, o fulano, um dia eu pedi a carona depois do culto, aquele miserável não me deu, pois ele vai ver, no dia que eu tiver um carro, vou cantar Sabor de Mel e não vou dar carona para ele. Tem gente que é assim. Ah, depois daquele culto eu estava com tanta fome, eu olhei pro Glória e Burger, fiquei com vontade de comer um hambúrguer, o irmão estava lá com 2, mas não teve coragem de me dar um pedaço. Mas um dia, Deus vai me dar um salário, eu vou comer 3 e não vou dar um pedaço para ele. Quantas vezes, brincadeiras à parte, nós não planejamos coisas assim? De dizer, um dia Deus vai me honrar. E o honrar que a gente fala é: eu vou pagar o mal com o mal. José poderia ter agido dessa maneira, mas José resolveu pagar o mal com o bem. Então, ao ir para esse lugar que os seus irmãos estavam, ele acaba se perdendo, mas ele encontra os seus irmãos. Mas antes mesmo de avistá-los, os seus irmãos olham ele primeiro, e de lá já vem com uma piadinha dizendo: lá vem o sonhador. Diz aí comigo: lá vem o sonhador. Alguém já te chamou de sonhador já? Quando eu era menorzinho, eu lembro que tinha um filme do menino da cabeçona chamado Bob. Sonhava que só. Era o sonhador. Às vezes as pessoas nos chamam de sonhador. Eu tenho um amigo que hoje ele já está formado, mas eu lembro que antes deles formarem, ele dizia assim para mim: Alonso, tu vai ver, um dia eu vou ter helicóptero, eu vou ter uma fazenda. Aí um dia desse eu estava brincando com ele, dizendo: e aí, sonhador, tu já tem helicóptero? Ele: ainda não, mas tu vai ver, eu ainda vou ter. E eu disse: os gados que tu disse que ia ter 10 mil, ele disse: eu já tenho 50, mas estou chegando lá. Eu digo: tu vai chegar. Eu digo: como está sonhando? Então às vezes as pessoas nos chamam de sonhador,
E ali os seus irmãos começaram a tramar a morte de José. Mas conversa vai, conversa vem. Diante de todo aquele diálogo que houve, eles preferiram não matá-lo. Mas sabe o que foi que eles fizeram? Eles deixaram o irmão preso ali, José, dentro de um buraco. E aqui eu quero te dar um conselho. Olha para o teu irmão do lado aí com aquela cara assim, bem de profeta. Vai. Diz assim: seja fiel a Deus sempre. Não é quando você quer, Carol. Diga assim para o irmão: não seja fiel só quando você quiser, porque não vai dar certo. Seja fiel sempre. Os desafios mudam ou não mudam na vida? Quem está enfrentando desafio nessa estação na sua vida, levanta a mão. Eu estou batendo muita cabeça lá em casa, porque daqui 3 meses minha filha vai nascer e eu estou precisando tomar umas decisões. E a oração que tem dominado o meu devocional nessa estação é essa. Mas quando isso passar, a oração vai mudar, porque outros desafios vão surgir. A nossa agenda de oração às vezes é movida assim. Numa estação você está orando: Deus me dá um noivo. Aí o noivo chega, aí você diz assim: Deus me dá o dinheiro para eu casar. Aí você casa. Aí quando casa você diz: Deus me dá o dinheiro para me pagar as contas. Aí paga as contas. Aí vem uma doença, aí você diz: Deus me cura. Aí nasce um menino, aí você diz: Deus me dá sabedoria. Mas sempre, em todas as estações da nossa vida, nós vamos ter o quê? Desafios. Sempre. Os desafios vão fazer parte da nossa vida, você querendo ou não. E vão ter estações que eles vão ser tão grandes que talvez você até pense que vai ser engolido por eles. Mas aqui eu vejo uma situação. Quando José chega diante dos seus irmãos, eles começam a tramar a morte de José e colocam José dentro de uma cisterna, gente, dentro de um buraco. Eu entendo que aquele buraco ele virou um verdadeiro calabouço, porque ali ele ficou sozinho, ali ele ficou sem comida, ali ele ficou sem bebida, ali ele ficou sem água, ali ele ficou dentro daquele lugar fechado, como se fosse uma prisão. Eu imagino as coisas que não devem ter passado na cabeça de José. Ele deve ter pensado: será que os meus irmãos vão me matar? Será o que vai acontecer com minha vida? E o meu sonho que eu acabei de ter, será que eles ainda vão ser realizados? Mas ali diante de vários diálogos, os irmãos resolveram não matá-lo, mas resolveram vendê-lo. E então a Bíblia diz que estava passando uma caravana de um povo hostil, chamado de Ismaelita ou Midianita. E aí sabe o que os irmãos fazem? Vendem José. José então é vendido como escravo para esse povo. Olha como não devia estar a cabeça de José, gente. Olha como José não poderia ter se ofendido com seus irmãos. Ele poderia ter pensado: meus irmãos não valem nada, não prestam para nada, porque fizeram foi me vender como escravo. E dali José chega no Egito. E no Egito, José é então comprado por um comandante egípcio chamado de Potifar, um homem que servia ao faraó. E ali ele é colocado como um servo dentro dessa casa e começa a servir esse homem. E a Bíblia diz que a mão do Senhor estava sobre José, a ponto que não só José prosperava, mas tudo estava dando certo. E é aquela hora que você pensa assim na sua vida: agora vai dar tudo certo, não tem nada para dar errado. Tem gente que já fica até assim: eu estou esperando dar um problema porque está tudo muito bom demais. Quem já pensou assim? Sou eu? Às vezes está tudo tão certinho, tudo tão ajeitadinho, sabe, Julinha? Aí você fica pensando: será que vai vir um problema porque as coisas estão tudo conspirando ao meu favor? Quando estava dando tudo certo, uma mulher, a mulher de Potifar, sabe o que ela fez? Ela começa a dar em cima de José. E ali ela começa a insistir. Mas José é um homem de Deus, ele tinha tomado a decisão de ser o que? A Deus? Fiel. E a mulher tentava ele. A mulher tentava ele dia, tentava ele noite, mas ele estava ali como escravo. E ele olha para aquela mulher e diz: olha, mulher, o teu marido me colocou aqui como senhor de todas as coisas, à exceção de uma: eu só não posso tocar em você, mas no resto dessa casa ele me colocou como autoridade. Mas ainda assim ele não quis tocar naquela mulher. Sabe por quê? Porque José, ele resolveu não vender a sua honra. José resolveu não vender a sua integridade. José resolveu ser fiel a Deus. Ele poderia ter se vendido. Ele poderia ter dito: eu vou ter só uma noitezinha de sexo com essa mulher. Deus vai me perdoar, porque Deus é perdoador, porque Deus é bom. Mas José, ele tinha um GPS no seu coração, que era aquilo que guiava a sua postura moral. Sabe o que era? A sua fé. Eu costumo dizer que se a fé que sai da minha boca não
fiel é a fé que determina os meus passos e a minha caminhada, a minha fé não vale nada. Porque não adianta eu dizer que eu sou alguém cheio de fé e quando o pecado bate na minha porta, eu me abraço com o pecado. Porque a minha fé não está me servindo nem para me desviar do pecado. Não adianta eu dizer que eu sou cheio de fé e vir um grande desafio na minha porta e eu sucumbir, porque a minha fé não me serviu para me orientar. Mas a fé desse homem, ela prevaleceu em todas as estações da sua vida. Isso me faz entender que o ambiente não faz a pessoa. Porque José uma hora estava ali como um filho preferido e ele era a mesma pessoa. José agora estava como escravo na vida de alguém e ele continuou sendo a mesma pessoa. Às vezes nós estamos entrando em ambientes, saindo, mudando de lugares, e a minha sensação que eu tenho é que tem pessoas que de acordo com o ambiente elas são uma pessoa diferente. Eu sou no trabalho, eu vou fingir que eu sou isso. Se eu estou na igreja, eu vou dar um aleluia e vou fingir que sou isso. Se eu estou na minha casa, eu vou fingir que eu sou aquilo. Não! Isso não é sinônimo de integridade. Integridade é inteireza. Integridade significa dizer: o que você é na igreja, você é no trabalho. O que você é no trabalho, você é na sua família. O que você é na sua família, você é nos círculos de amizade. Você vai ser a mesma pessoa porque você resolveu ser inteiro na presença de Deus. Porque foi isso que José resolveu ser. José entendeu que a fidelidade dele não tinha nada a ver com a profissão. José entendeu que a fidelidade dele não tinha nada a ver com o ambiente, com o lugar, com a função que ele ocupava. Fidelidade era uma decisão que ele tinha tomado no seu coração em relação a Deus. Às vezes tem gente que diz assim: ah, Deus, no dia que eu ganhar melhor, no dia que o Senhor fizer isso, aí o Senhor vai ver, eu vou ser fiel. Tem gente que diz assim: ah, no dia que o meu marido se converter, no dia que a minha família vier para a igreja, o Senhor vai ver, eu vou ser o mais crente daquela igreja. Às vezes em muitos aconselhamentos a gente recebe pessoas dizendo assim: ah, mas é porque eu não tenho ninguém na minha casa para me apoiar. Um dia, quando eu tiver alguém para vir no culto comigo, aí você vai ver, aí eu não vou faltar mais nenhum culto. Sabe, quando eu me converti na minha casa não tinha ninguém crente. Ninguém. Tinha algum amigo crente? Nenhum. Tinha pai e mãe crente? Nenhum. Tinha amigo? Nenhum. Quando eu disse assim: estou indo para a igreja, todo mundo diz: virou doido. Quem já ouviu isso? Só eu? Um amigo meu disse assim: tu deve ter se engraçado por alguma irmã, está querendo pegar alguém, por isso tu está indo para a igreja, tu não vale nada. E eu disse assim: que não vale é tu, cara, está julgando meu coração agora, minha fé, que Deus está me chamando para viver. Mas às vezes as pessoas censuram a gente, e às vezes a gente vai na onda das pessoas, às vezes a gente atribui a nossa fidelidade a pessoas, a situações. Quer viver uma vida poderosa? Seja fiel a Deus. Hoje não está trabalhando no lugar que você quer, não está ganhando tanto que você quer, não tem a vida que você quer ainda, continua sendo fiel, porque se você for fiel no pouco, no muito, Deus te colocará, porque essa é uma promessa da palavra, não é uma promessa minha, mas é aquilo que Deus falou, e o que Deus falou Ele vai cumprir, porque Ele vela pelo cumprimento da sua palavra. Mas eu entendo que para ser fiel, José, ele precisou tomar algumas escolhas sábias. Tomar escolhas sábias é difícil, não é, gente? Às vezes, a vontade que a gente tem é de ir numa farmácia e dizer assim: me dá aí 10 comprimidos de sabedoria. Não dá? A vontade de ir num médico e dizer assim: prescreve aí uma cápsula ao dia durante um mês. Eu tenho certeza que se eu tomar, eu vou começar a tomar decisões melhores. Eu entendo que o maior causador dos nossos problemas são as nossas escolhas. Quem aqui já tomou uma escolha e já se arrependeu? Quem aqui já tomou 2 e se arrependeu? Levanta as 2 mãos. Quem já tomou 3, levanta os pés também. Ainda bem, não sou o único que já tomou decisões erradas. Mas as boas escolhas, elas têm o poder de nos guardar, sabia? As boas escolhas, elas têm o poder de proteger a nossa vida. Olha o que a Bíblia diz lá em Provérbios 2:11. A Bíblia diz assim: as escolhas sábias o guardarão e o entendimento o protegerá. Se você começa a tomar escolhas que agradam a Deus, você vai estar guardado pelas escolhas que não foram tomadas por você, mas que foram dadas por Deus e colocadas no seu coração. Decisões essas que vêm desde a eternidade. José era um homem que poderia ter se corrompido. José era um homem que poderia ter sido infiel.
José era um homem que poderia ter cedido à tentação de dizer: eu acho que Deus se esqueceu de mim. Eu acho que aquele sonho que Deus me prometeu quando eu tinha 17 anos, eu acho que era coisa da minha cabeça. Eu vou deixar aquilo de mão, eu vou deixar esse negócio de viver a vontade de Deus, eu vou deixar esse negócio de ir para a igreja, agora eu vou viver a minha vontade, agora eu vou ser um vida louca e ponto final. Ele poderia ter tomado essa decisão, mas sabe, ninguém pode escolher por mim e por você. Ninguém. É eu e você que tomamos escolhas. Até quando você pensa que não está escolhendo, está dando poder para alguém escolher, essa pessoa só está escolhendo porque você escolheu ela para escolher. Mas tudo que acontece na nossa vida é fruto das nossas escolhas. José, mesmo no ambiente mais inadequado, mesmo diante dos desafios grandes que ele passou na sua vida, José teve a coragem de escolher o que era certo. Às vezes a gente tem muita dificuldade de escolher o que é certo. Às vezes a gente tem medo de escolher o que é certo. Às vezes a gente tem medo das consequências. Mas escuta algo, para você jogar o jogo da vida, você vai precisar fazer escolhas certas. É como se tivesse um alvo ali na sua frente e tivesse aquela posição do meio, você vai ter que acertar o dardo e acertar no lugar e dizer: acertei no alvo, o alvo é a vontade do Senhor. E para fazer essas escolhas, você vai precisar ser honesto. Eu lembro uns 10 anos atrás, 11 anos, quando eu comecei a advogar foi em 2013, eu estava começando a minha advocacia como jovem advogado. E aí eu lembro que tinha acontecido um crime bem bárbaro no interior aqui do Piauí, onde na época um vereador havia sido morto e havia sido enterrado vivo. E eu fui lá para a penitenciária, e lá eu tinha ido visitar um cliente na época, e uma pessoa me chamou para fazer uma proposta. Entrei lá na sala, chamado parlatório, que é a sala onde o advogado recebe seu cliente, e na ocasião o agente chegou e disse assim: doutor, tem 2 pessoas que querem conversar com o senhor hoje. Eu disse: quem é? Não, é um caso novo aí. Eram 2 assassinos que tinham matado esse vereador. Calma, é o diabo, repreende aí, tá bom? Senão ele é o tecladista, mas vai dar certo. Mas eu lembro que na ocasião, quando eu estava ali dentro da sala, a primeira proposta que aquele cidadão fez para mim, que estava sendo acusado ali de homicídio, foi: eu tenho a oportunidade da tua vida. Eu olhei para ele: que oportunidade é essa? Faz o seguinte, eu vou te dar 500 mil, tu pode pagar o quanto tu quiser para qualquer autoridade, o restante é teu, vai mudar a tua vida. Eu olhei para ele, comecei a sorrir. Ele deve ter pensado assim: agora vai, encontrei alguém que vai dar um jeito de me tirar daqui. E eu olhei para ele e disse assim: tu acha que eu passei 5 anos me formando, 2 anos fazendo uma especialização, mais 2 anos fazendo um mestrado, me submetendo a um exame de ordem para chegar aqui e acabar a minha vida por causa de uma decisão tua? Eu disse: eu posso estar passando pela maior liseira do mundo, mas eu jamais vou ser infiel ao meu Deus. Às vezes, quando a gente está passando pelas maiores provações, são nesses lugares que o diabo vem com as maiores tentações. A tentação de uma promoção fácil, a tentação de um lucro fácil, a tentação de coisas fáceis. Repete comigo: no reino de Deus não tem nada fácil. Às vezes a gente quer coisa fácil. É a pessoa que liga, que manda mensagem no Instagram e diz assim para você: a partir de agora tu vai trabalhar 1 hora por dia, tu vai ganhar o dinheiro que tu nunca ganhou em 5 anos. Aí você: glória, eu vou mudar minha vida. Quando se espanta, está lá de manhã a polícia batendo cedo, dizendo: e aí, tudo bem? Bom dia. Será que vale a pena? Será que vale a pena você manchar a sua vida, manchar o seu currículo, você ficar desonrado por conta de situações como essa? Não vale a pena. José poderia ter se dobrado, José poderia ter sido alguém desonroso, mas ainda assim José escolheu viver todos os seus processos com uma palavrinha chamada honra. Às vezes o que está faltando para nós é honra. Honra para entrar em relacionamentos, honra para encerrar relacionamentos, honra para entrar em lugares novos, em trabalhos, honra para fechar ciclo, honra para começar ciclos novos. Às vezes a gente sai num caminho de desonra, quebra um relacionamento, entra no outro, não vive um processo, sai entrando no outro, e a vida começa a dar tudo errado, e a pessoa se pergunta: por que está dando tudo errado? Porque você escolheu viver os processos de forma desonrosa.
Mas eu olho para a vida de José e vejo que uma outra qualidade desse homem é porque ele resolveu ser resiliente. Repete comigo, resiliente. Quantos aqui são resilientes? Levanta a mão, sinceridade. Quem não é resiliente, levanta a mão e seja corajoso. Sabe o que é ser resiliente? Resiliente é você não derreter diante dos desafios da vida. Resiliente é você ser corajoso. Resiliente é você, mesmo com medo, você enfrentar esses revés que a vida muitas vezes aponta. José foi acusado injustamente. José foi vendido como escravo injustamente. Depois de ter negado o assédio da mulher de Potifar, sabe o que aconteceu com José? Agora novamente ele é colocado dentro de uma prisão e se torna ali um prisioneiro. Olha só, José estava sendo punido por fazer as coisas certas. Quem já se sentiu assim? De muitas vezes dizer assim: meu Deus, eu não estou entendendo, eu estou tomando as decisões certas, eu estou fazendo aquilo que te agrada, Deus, mas parece que as coisas estão tudo contrário contra mim. Às vezes a vontade que a gente tem é dizer assim: agora eu vou decidir errado para ver se as coisas dão certo, porque eu estou decidindo certo e está dando errado. José poderia ter pensado dessa maneira, mas José continuou fiel. José poderia ter apertado um botão lá no controle do jogo da vida, o botão seria desistir. Eu vou desistir de tudo que Deus quer fazer na minha vida, deixa para lá, a partir de agora eu vou viver a minha vontade. Mas a Bíblia diz que mesmo estando no cárcere, sabe qual foi o status de José diante de Deus? Ele permaneceu fiel. Fiel. Estava no buraco, permaneceu fiel. Estava na casa de Potifar, permaneceu fiel. Estava agora na prisão, permaneceu fiel. Porque fidelidade não era sobre o lugar, fidelidade era sobre quem José escolheu ser. Sabe o que Deus está esperando de mim, de você, para o restante da nossa vida? Fidelidade. Fidelidade. Nós vivemos talvez numa das gerações que mais estão marcadas pela desistência. Quando você olha a geração hoje, que é chamada de Z, aqueles que têm aí em torno dos seus 20 anos, 25 anos, é a geração menos resiliente que existe, gente. É as pessoas que entram no trabalho, o trabalho não está prazeroso, sabe o que elas fazem? Sai. É as pessoas que começam a fazer plano, não está muito legal, está difícil, vou desistir. É as pessoas que preferem desistir do que insistir. É marcada a vida toda por desistências, por ciclos que nunca fecham, por círculos quebrados. É a pessoa que na primeira derrota, é a pessoa que no primeiro não, a pessoa que na primeira porta fechada, ao invés de ela dizer eu vou conseguir, a primeira coisa que ela diz é eu vou desistir. José tinha inúmeros motivos para desistir. Não tinha o apoio da sua família. Ele poderia olhar para Deus e dizer: Deus não é comigo, está dando tudo errado na minha vida. Mas ainda assim ele resolveu não ser conhecido como um desistente, mas como alguém resiliente. 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 Alguém que creu na vontade de Deus. Alguém que passou pelas piores provações da vida, mas continuou crendo. Alguém que foi para a prisão, continuou crendo. Alguém que foi, quando exposto aos reveses da vida, continuou crendo. Sabe? Crer quando nós temos saúde, quando o bolso está cheio, quando o trabalho está bom, quando o casamento está dando certo, é muito fácil. Quem concorda comigo? Mas imagina você chegar no médico amanhã e o médico dizer o seguinte: olha, eu tenho uma notícia ruim para você. Qual é a notícia? Você está doente, você vai morrer daqui a um mês. Não, acho que Deus não existe mais não. Imagina você chegar no trabalho amanhã, seu chefe dizer o seguinte: eu hoje vou te desligar. Aí você vai dizer: mas o culto ontem eu recebi uma palavra tão abençoada, eu acho que Deus não existe mais não. Sabe, crer quando as portas estão se abrindo é maravilhoso. Até quem não é crente crê. Mas crer quando você está passando pelo deserto é só quem é filho de Deus. Crer para quando está passando pelo deserto é só para quem resolveu ser vencedor. E vencedor é quem vence dor. Vencedor não é quem perde para a dor. Vencedor é quem passa por cima das suas próprias dores. Eu entendo que Deus está falando com alguns de vocês,
para que vocês não sejam pessoas marcadas pelas dores, conhecidas pelas dores, mas para que nós sejamos pessoas conhecidas por ter vencido as nossas dores, os nossos traumas, as nossas dificuldades. É alguém que vai chegar e vai dizer: olha, a minha vida tinha tudo para dar errado, eu fui criado num buraco, o meu pai não me apoiou, a minha mãe me abandonou quando eu era pequeno, mas eu estou aqui hoje porque a mão de Deus esteve sobre mim, porque o Senhor me sustentou, porque as promessas foram liberadas, e ainda quando eu tinha tudo para não crer, eu continuei crendo. É isso que Deus está nos chamando para ser. Eu olho para um homem chamado Josué. Josué teve o maior desafio da sua vida. Sabe qual foi o desafio dele? Substituir o grande Moisés, o homem que entrava na nuvem e ficava na presença de Deus por dias, o homem que quando descia da nuvem, do lugar ali do monte da presença, as pessoas olhavam e viam a face dele transformada. Um homem que tinha a vida marcada por intimidade com Deus. Josué deve ter se sentido assim: eu estou num momento muito difícil, porque estão me dando o desafio de substituir aquele homem. É você que está lá no seu trabalho, uma hora quando você menos se espanta, teu chefe te chama para você suceder alguém, e você diz: eu não vou não, porque o desafio é maior do que eu. Fulano que estava aí era muito bom, quem sou eu? Mas o Senhor lhe deu duas palavras para José, só duas. Sabe qual foram as palavras? Seja forte. Sabe qual foram as outras duas? Seja corajoso. Sabe o que é ser forte? Ser forte vem do hebraico shazak. Sabe o que significa shazak? É alguém que se fortalece, é alguém que apesar de não estar forte, vai se fortalecendo, é alguém que apesar das dificuldades escolhe estar com as suas pés aqui firmados na rocha. Sabe o que significa corajoso? Corajoso vem do hebraico amates, e amates significa alguém que apesar dos seus medos escolheu ser bravo. É alguém que quando vem um desafio a pessoa diz: eu estou com medo, mas eu vou. Não é a pessoa que quando vem um desafio ela diz: eu estou com medo e eu não vou. Tem gente que é assim, quando vem o desafio pula fora porque diz: eu estou com medo, não vai rolar. Josué foi, sabe como? Com medo. Mesmo debaixo do medo, ele se fortaleceu, ele se encheu de coragem, ele chegou no lugar que Deus tinha chamado ele para ser, porque ele resolveu não desistir, ele resolveu insistir. Mas olha para José, sabe qual é a marca de José? Não é só fidelidade, é relevância. Repete comigo: relevância. Abre comigo a Bíblia em Gênesis 39, 2. Estamos quase acabando. Gênesis 39, 2. Olha o que a Bíblia diz: o Senhor estava com José, por isso ele foi bem sucedido em tudo o que ele fazia no serviço da casa do seu senhor egípcio. Onde é que ele estava? Na casa de Potifar. O que ele era? Escravo. Mas mesmo sendo escravo, a mão do Senhor era sobre ele. Gênesis 39, 21. A Bíblia diz: mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade, e fez José conquistar a simpatia do carcereiro. José estava agora onde? Numa prisão. Talvez você olhe para uma prisão e diga: Deus não está com quem está ali. Mas José estava numa prisão e Deus continuou com ele. A Bíblia diz em Gênesis 41, do verso 38 ao 41: por isso Faraó perguntou aos seus oficiais: será que encontraremos alguém como esse homem? Sem dúvida há nele o Espírito de Deus. Então Faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou o significado dos seus sonhos, é evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio quanto você. Por isso, a partir de hoje, você vai ficar encarregado da minha corte, e todo o meu povo vai obedecer às suas ordens. Apenas eu ocupo o trono e terei uma posição superior à sua. O faraó acrescentou: eu o coloco oficialmente no comando de toda a terra do Egito. Sabe quantos anos José tinha quando isso aconteceu na vida dele? Antes de dizer a idade, com quantos anos José recebeu o sonho? Quem ainda lembra? 17. Quando o sonho se tornou uma realidade e a promessa do Senhor se cumpriu, sabe qual era a idade de José? 30. Quantos anos depois? 13. 13 anos foi preso, 13 anos foi escravo, 13 anos foi jogado num buraco, mas ele continuou confiando e crendo na promessa do Senhor.
Receber uma promessa hoje, creia até amanhã de manhã, é moleza. Mas receber uma promessa hoje e continuar crendo daqui 10, daqui 20, daqui 30, daqui 40 anos, é só para quem é filho de Deus e está disposto a continuar crendo. Em todos os lugares que José esteve, José foi relevante. Estava na prisão, foi relevante. Estava dentro da cadeia, foi relevante. Estava ali colocado como um carcereiro, foi relevante. Porque ele entendeu que quando Deus está conosco, não importa o lugar onde nós vamos estar, porque aonde eu estiver, se a presença de Deus for comigo, eu vou prosperar. Talvez você ache que prosperar até o bolso cheio de dinheiro. José prosperou na prisão e o bolso dele não tinha nenhum real. José estava dentro do buraco e ele prosperou e continuou liso. Porque prosperidade não é sobre dinheiro, prosperidade é algo espiritual. É algo espiritual. É você continuar avançando apesar dos reveses da vida. Mas para eu e você vivermos a vida que José venceu, nós vamos ter que vencer o estilo de vida chamado Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tem gente que está desse jeito. Tem gente que não planeja. Tem gente que não está tomando atitude. Tem gente que não está fazendo nada, porque está dizendo, se for da vontade da vida dar certo, vai dar certo. Se não for, vou levando a vida desse jeitinho. José não. José venceu esse estilo de vida pacato. José venceu um estilo de vida passivo. José resolveu ser protagonista da sua vida. José resolveu fazer